Brasília é uma obra de arte a céu aberto. E como toda obra de arte, existe um simbolismo em Brasília. Essa capital, ela foi sonhada, esteve na utopia por muitos e muitos anos, desde o início da concepção do Brasil como nação. Mas ela precisava vir de uma certa maneira, precisava existir um como concretizar essa utopia dentro da realidade. Muitos historiadores já disseram isso, mas cada dia fica mais claro que essa capital moderna, que simboliza uma identidade brasileira, ela foi construída muito antes. E começa lá atrás, quando Anita Malfatti liberta o olhar do brasileiro. Quando a gente deixa de ser uma cópia e passa a representar, através dessa pintura, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas foi bem depois dela, já lá nem bem depois, quase alguns anos depois, em 22, na Semana de Arte Moderna, em que nós realmente começamos a construir a nossa identidade. Quando o Brasil deixa de ser apenas o que a Europa trouxe e passa a incluir os indígenas, os negros, todos aqueles que formaram culturalmente o Brasil, as nossas artes populares. E ali a gente não rejeita a Europa, a gente também não copia mais. Como dizia Oswald de Andrade, a gente engole tudo isso e a gente constrói a nossa identidade brasileira. Teve a Semana de 22, onde vários artistas que depois estiveram junto nessa construção de Brasília vão estar também na Semana de 31 com Lúcio Costa, lá no Rio de Janeiro. E depois, 44, já com Pampulha construída, mostrando já um simbolismo de arte, de identidade brasileira, é que acontece a Semana de 44, quando Juscelino Kubitschek é então prefeito de Belo Horizonte. A gente vê uma linha que conduz à construção de Brasília. Todos aqueles que estiveram nessa geração estão ali construindo Brasília junto com Juscelino. Não é por acaso que Brasília é uma cidade moderna que recebeu o título de Patrimônio Mundial. Gente, mas é muito mais que isso. Brasília simboliza o que nos reúne, porque ela na verdade é a construção de uma geração modernista. E Juscelino, ele transforma uma estética com os modernistas em obra pública e política. E ela tem sim um grande significado. É só olhar Brasília. O catetinho construído pelos amigos para que Juscelino tivesse um lugar para ficar. Uma obra que foi feita rapidamente, de uma forma simples. Ali já se comunica a generosidade do povo brasileiro, a simplicidade e a genialidade, só no catetinho. Imagine então quando Oscar Niemeyer desenha todos aqueles prédios de concreto redondo e fala para Joaquim Cardoso que precisa daqueles cálculos. E esse poeta pernambucano intelectual, ele diz, mas eu não tenho os cálculos. E Niemeyer diz, bom, mas eu tenho certeza que você vai encontrá-los. E ele encontrou. Ah, mas não foi só isso não, foram obras de arte construídas para mostrar ao povo brasileiro, a nós, brasileiros, quem somos, porque o modernismo nada mais foi do que construir o somos brasileiros, e ser brasileiro é isso, é ser generoso, é ter genialidade, criatividade, arte, e olhar para o futuro, porque, na verdade, Brasília representa uma estética que se torna obra pública e política, e conta ao Brasil inteiro quem somos. E aí a pergunta que fica, com todas essas obras que existem em Brasília, aliás, se nós estivéssemos olhando para Brasília, para a sua alma, para aquilo que construiu Brasília, e que a gente não consegue enxergar, é como se fosse, não, é uma infraestrutura invisível que constrói a identidade brasileira e a nossa cultura. Essa cultura que nos leva a ser o que somos. Só que nós estamos esquecendo, gente. Se nós pudéssemos andar juntos por Brasília, cada passo a gente encontraria quem somos. Um exemplo? A obra que está ali
bem em frente ao Palácio do Itamaraty, é uma obra de Bruno de Oddi, é o Meteoro. Ali mostra a união dos povos do planeta, mas também tem a simbologia da união do povo brasileiro. Nós somos os 5 continentes dentro do Brasil, gente. Nós somos a matéria-prima humana mais rica do mundo. Se nós colocarmos essa diversidade a favor do Brasil, se a gente encontra um propósito comum, a gente constrói algo gigante, que é o que aconteceu na construção de Brasília e aconteceu nos 50 anos em 5, quando o presidente Juscelino era presidente do Brasil. É como se a gente tivesse virado uma chave no Brasil. Todos nós temos 2 lados e a gente concorda com isso. A gente vive num mundo onde tem quente e frio, tem claro e escuro, não é assim? Tem noite e dia, é assim. É a regra da realidade, somos duais. Mas é como se ali, naquela obra, nós virássemos a chave daqueles brasileiros e brasileiras que construíram Brasília para o lado bom e construtivo. E cada obra e cada lugar revelou-se a alma do Brasil. O modernismo é como se ele tivesse nos dito qual é a nossa alma. E essa alma foi transformada em desenvolvimento em todas as áreas do Brasil. É só lembrar da bossa nova, gente. Vou te contar. Meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Mas não foi só aí. No esporte, na engenharia, na arquitetura, nas pinturas, na música, na literatura, no desenvolvimento, nas construções. É como que se essa alma ela fosse traduzida em cada ponte, em cada avenida, em cada urbanismo. Lembrem de Lúcio Costa, agora a gente exporta cultura, não só mais agricultura. É esse Brasil que Brasília comunica para o mundo inteiro. Ela é a expressão visível da maior política pública que existiu no Brasil. E a gente pode ir lá, porque se fizemos uma vez, a gente pode fazer de novo. Ah, como dá para detalhar cada pedacinho de Brasília que constrói essa alma brasileira. Gente, fizemos uma vez, podemos fazer de novo, mas precisamos ir lá, através de palestras, espetáculos, de exposições, mostrar ao Brasil quem somos, de fato. É como na época do Renascimento. Para o Renascimento acontecer na Europa, precisou que 2 filósofos olhassem e dissessem: tem alguma coisa errada no nosso mundo. E eles foram buscar onde? Nos gregos, que já estavam esquecidos. E por intermédio da filosofia, eles encontram uma nova arte. E essa nova arte comunica algo novo à Europa. E é aí que se faz uma transformação tão gigante que faz a Europa chegar onde ela chegou. Mas primeiro precisou se reconectar com algo que estava esquecido. E o Brasil também tem esse momento em que houve a nossa construção. É só ir lá, beber daquela fonte, conhecer profundamente o que aconteceu, que a gente consegue. Eu tenho certeza disso. Fizemos uma vez, podemos fazer de novo.